Nesta aula 3, vamos falar sobre a aplicação do uso de dados nas técnicas de negociação. A negociação que faz parte do dia a dia de qualquer tomador de decisão, dentro de qualquer nível da organização, do operacional, do tático ou do estratégico, e sem dúvida nenhuma, é mais uma das áreas onde dados podem ajudar demais. Então, nosso objetivo nessa aula é mostrar que a utilização dos mecanismos de análise de dados podem ser abraçados pela tomada de decisão. E aí a gente vai caminhar por duas vertentes. Primeiro, aplicando aí técnicas de negociação relacionada aos dados. E segundo, discutir os principais fatores que levam a gente a obter sucesso em um processo de negociação. Sobre técnicas de negociação, acho importante primeiro a gente definir bem o que significa o termo, né? Às vezes a gente vê a negociação como uma coisa de ganhador versus perdedor, e o bom negociador é aquele que tira o melhor do negócio. Mas na verdade, quando a gente vai para a essência da palavra e do significado, negociação ou técnicas de negociação são as técnicas utilizadas para que a gente alcance um denominador comum entre os envolvidos. O que seria o denominador comum vindo da matemática aí, né? Um ponto em comum. Nem sempre esse ponto em comum vai ser o que os personagens, né? O negociador A e o negociador B queriam, mas de repente cada um podendo ceder aonde pode, enxergando ou mostrando benefícios que talvez não tinham sido vistos anteriormente, chega-se um ponto aí de comum acordo. Então é interessante falar que no próprio conceito de negociação, o que a gente está buscando não é a vitória ou a derrota. O que a gente está buscando é alcançar esse ponto em comum. E aí, a gente pode usar para isso estratégias, existem habilidades específicas de comunicação. Lembrando que comunicação não é só falar, não adianta sair falando sem parar na negociação, mas também as habilidades de ouvir. Existem padrões comportamentais, os quais a gente também pode reconhecer, identificar. Então todas essas habilidades, todos esses padrões e estratégias ajudam a gente a caminhar para esse ponto em comum. E aí como é que a gente pode utilizar os dados para influenciar nessas negociações? Então, primeiro entender os dados como uma ferramenta de suporte à decisão. Já que a gente está procurando esse meio do caminho, de que forma os dados podem nos mostrar o caminho mais razoável? Se você está dentro de uma empresa, negociando qual vai ser a estratégia para o próximo ano, a alocação do orçamento para chegar lá, que tal dados de retorno sobre investimento? Que tal dados sobre eficiência, produtividade, para que você possa, por exemplo, projetar o próximo ano com base nos dados do que aconteceu a partir desse ano. Os dados ajudam a dar contexto, a entender quais foram as médias, qual é o resultado esperado dentro da situação atual, ou seja, se houver uma mudança, que tipo de número no fim do dia, né? Que tipo de ponteiro está tentando se mexer a partir daquela decisão que foi tomada. Então os dados apoiam demais porque trazem esse embasamento por uma decisão mais acertada. Ao mesmo tempo, os dados, por terem esse caráter mais objetivo, eles ajudam na definição de padrões. Ou seja, quando você observa os dados, principalmente com histórico, já com tempo de dados desenvolvidos, eles podem te mostrar uma tendência, podem mostrar produtos que estão em ascensão ou mesmo os produtos que estão em queda. Então você também pode utilizar os próprios dados como ponto de partida na conversa. Ou seja, o que os dados estão nos mostrando? Quais são os padrões que estão se evidenciando? E aí, a partir daí, você caminha para definir uma estratégia, entendendo o seguinte: se eu tomar uma atitude, eu posso influenciar esse produto que está em queda? Então, quais ações a gente vai fazer? Ou ainda, para esse produto que está subindo, que está em alta, será que se eu não fizer nada, ele continua crescendo? E o meu único trabalho ali é não atrapalhar? Então, os dados também ajudam aí a gente a encontrar esses padrões. E aí, falando um pouquinho sobre as técnicas mais específicas, uma delas que a gente pode estar muito atento, que são características de toda negociação, mesmo que a gente não esteja pensando nelas, são os gatilhos mentais. O que são esses gatilhos, né? Gatilhos mentais, gatilhos do cérebro?
são recursos naturais do nosso cérebro. E quando eu falo naturais aqui, eu estou falando na esfera evolutiva, né? Desde a nossa época lá de caçador-coletor, 100, 150 mil anos atrás, o nosso cérebro já vem preparado para tomar algumas decisões de forma mais automatizada. Ou seja, a gente toma a decisão e às vezes nem percebeu que a tomou, né? Então, quando a gente está dentro de um contexto de uma negociação, a gente pode se atentar a esses gatilhos e os dados nos ajudam a enxergar onde podem estar esses gatilhos para que a negociação flua de maneira mais natural, apelando aí para os instintos humanos, né? Já que a gente está falando de negociação aqui entre pessoas. Então, o primeiro gatilho mental é o gatilho do prazer ou o gatilho da dor. Esse sistema, esse mecanismo de recompensa que o nosso cérebro tem de recompensar a dor com o prazer, da busca do prazer, né, no quesito de satisfação como objetivo final aí de cada indivíduo. Então, a gente entender as dores da outra parte, a gente parar para entender se a gente estiver negociando com um cliente, quais são os desafios que ele está passando. E aqui não são necessariamente as dores ligadas ao produto ou serviço que você está ofertando, mas quais são as dores do momento de vida, quais são as dores daquele perfil comportamental. E aí como é que os dados nos ajudam aqui? Os dados ajudam na análise de perfil. Se você pode puxar o banco de dados dos seus clientes, fazer um trabalho de segmentação, que é quebrar em partes, né? Fracionar, fatorar em partes a sua base de clientes, você começa a identificar quais são os grupos de clientes que têm mais potencial de adesão. E por que eles teriam mais potencial? Porque exatamente aquela solução está entregando algo, que gera prazer, para uma dor o qual o cliente está passando, né? Então você poderia usar essa segmentação para identificar que tipo de benefício que quebraria uma objeção. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem um produto de cartão de crédito, né? Um segmento altamente concorrido, com várias opções do mercado. Então, se de repente o cliente não está disposto a ter mais um cartão de crédito, será que você criar uma campanha de cashback, onde ele vê uma vantagem clara, né, de que ao gastar ou gastar mais, já que o cartão de crédito traz esse comportamento também, ele recebeu uma parte disso de volta? Então, o sistema de cashback trabalha com esse mecanismo de gerar prazer a partir da dor. Se faz o gasto, mas pelo menos tem uma recompensa positiva ali dentro. O segundo gatilho mental que eu quero trazer é a significância, que mostra o quanto que aquela outra parte, outra pessoa, o cliente, a pessoa com quem você negocia, o quanto ela é única. Claro, cada pessoa, cada indivíduo é único e até cada produto que é entregue, que é oferecido. Agora, a gente precisa ter certeza que a gente está deixando claro para aquele cliente que ele é único. Porque muitas vezes, na nossa própria relação com as empresas, a gente acaba sentindo ou nos sentindo apenas um número, né? Apenas alguém que ligou e conversou com uma URA, aquele sistema automático, ou simplesmente conversou com um chatbot, um robô de atendimento. Então, trazer o gatilho mental da significância é trazer na sua comunicação elementos que mostrem que o time, que o cliente é único. Então, por exemplo, ainda sobre o sistema de cashback ou de recompensa, será que você não pode criar recompensas que são personalizadas de acordo com o patamar de gastos? Então, daqui a pouco, esse cliente vai entendendo que se ele gasta X, mas ele subir 10% desse gasto, ele chega num novo nível. E, embora, obviamente, existam outros clientes que também estão nesse nível, ele vai entender que foi ele que atingiu, ele que bateu aquela meta, né? E aí, se você cria um local, um dashboard, um aplicativo, onde ele consiga consultar essa quantidade, ou se ele está próximo, ou quanto falta ele gastar para atingir determinado patamar, ele mesmo vai sentir que ele construiu e conquistou aquele nível também. Então, encontrar aí, de repente, diferentes tipos de recomendações, diferentes tipos de recompensas que sejam específicos para cada cliente, vai ativar aí, então, esse gatilho mental da significância. Depois tem a questão da escassez, né? A escassez é quando tem falta, e aí, a priori, isso parece algo negativo. Mas quando a gente trata de um gatilho mental, a ideia da escassez é gerar o senso de urgência. É mostrar para a pessoa que se ela não agir agora, né, é só hoje. Ela tem que fazer até sexta-feira, até o último dia do mês. Então, quando você cria essa sensação, tem apenas 50 unidades do estoque. Quando você cria essa sensação de unicidade, você consegue que as pessoas tomem atitude. Então, por exemplo, um feriado extremamente importante para o varejo, especialmente o e-commerce no Brasil, é a Black Friday.
Então, sabe-se que é naquele dia específico, é até aquele dia que a promoção é válida. Não é à toa que muitas vezes o valor das vendas daquele dia da Black Friday de novembro é maior do que os outros 29 dias de novembro somados. Então, num único dia, se vende mais do que no resto do mês inteiro, com exceção daquele dia. Porque gera-se a sensação de urgência. Às vezes, a promoção nem é tão agressiva assim, mas você consegue ativar aquele fator no cliente, aquele gatilho mental consegue entrar em ação no cérebro do cliente e ele toma a decisão que ele precisa comprar. Então, mostrar essa sensação de escassez faz com que a pessoa aumente a chance de tomar uma decisão. Ainda aproveitando o gancho do gatilho de escassez, tem o gatilho de urgência, Então, mostrar a ideia do prazo, mostrar a ideia de qual oportunidade está sendo perdida caso aquilo não seja aceito. Então, na área de serviços, por exemplo, a gente diz, olha, a minha empresa só pode atender até 50 clientes. Eu já tenho 49, eu só tenho mais essa vaga. Se eu não chegar nesse patamar com você, não tem problema. Eu vou procurar um outro cliente para ser o meu 50º cliente, Então você gera o senso de urgência exatamente porque você mostra que ele estaria perdendo uma grande oportunidade, estaria perdendo a chance de ser aquela pessoa única, Então olha aí já uma combinação entre os diferentes gatilhos. E aí como é que eu posso usar aí a aplicação de dados, Eu posso entender o seguinte, quanto que o cliente tem de saldo nos gastos ali do cartão? Quanto que ele gastou ao longo dos últimos tempos? E aí eu posso entender esses limites, se eu pegar, por exemplo, o ticket médio de um e-commerce, São valores que já são gastos, que o cliente já tem por hábito a cada compra gastar, na média, Por isso chama-se ticket médio. Agora, se eu trago um aumento a partir disso, eu estou provocando o cliente com uma urgência, ele só tem essa chance de fazer isso agora, ele só tem essa oportunidade nesse momento, nessa visita, e junto isso com um comportamento desejado. Gastar mais, por exemplo, converter agora e não deixar para depois, se eu tiver um ciclo de vendas mais longo. Então, quando você usa os dados, você consegue identificar exatamente onde dói para tomar uma decisão que vai fazer o seu cliente enxergar um benefício a partir dessa urgência. E o último gatilho mental que eu quero falar hoje é o gatilho da exclusividade. Então você criar a sensação de que aquele privilégio, aquela entrega, o que você está fazendo é único para aquele cliente. E que outras pessoas não conseguirão ter acesso a essas mesmas condições. Que elas só ocorreram por algum caráter, por alguma característica específica daquele consumidor. Agora, muito cuidado com esse gatilho mental, porque não pode ser uma oferta feita por um chatbot, Um robô não vai trazer algo único, porque se você criou um robô, é exatamente porque você está entregando isso em escala, Então, como que os dados podem ajudar? Se você tem um dashboard que tem os dados, todos os comportamentos, o perfil do cliente, como ele utiliza, você consegue saber o que é importante para ele. Quais são as seções do aplicativo que ele acessa? Quais são as páginas do site que ele visita? Isso vai te indicar o que ele está procurando. E a partir dessa busca, você embala isso numa oferta exclusiva, Tomando cuidado novamente, volto a dizer, para não ser aquele exclusivo que não é exclusivo. Aquela oferta que é igual para todo mundo, não tem diferencial nenhum e você só chamou de exclusiva. Aqui não. Aqui você precisa conseguir ativar uma percepção no cérebro do consumidor de que ele só tem aquela opção. E aí a gente tem então 3 frentes que a gente falou hoje sobre o uso de dados, aplicação dos dados na negociação. Primeiro, tomar uma decisão acertada, de que forma que podemos chegar em um ponto comum, em um ponto de convergência entre as partes. Depois, qual é a aplicabilidade dos dados? Então, como que os dados nos ajudam a trazer aí embasamento para uma tomada de decisão? Como que os dados nos ajudam a mostrar padrões e tendências para que todos percebam aí e tirem as mesmas conclusões? E por último, os gatilhos mentais. De que forma que a gente usa os dados para identificar gatilhos mentais, já que os gatilhos são essenciais para que um consumidor, um cliente, uma pessoa, num cenário de negociação, tome a decisão que você precisa.